Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Leitura da Bíblia do dia 3 de julho, segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo do 1 ao 21. Livro dos Salmos, capítulo 1. Provérbios, capítulo 18, versículo 11 e 12. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o dei nas mãos do que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para reparar os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se podia contar o dinheiro que se lhe entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. E Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei. Ele deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Ruda. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, por qual nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã, Asaías, foram ter com a profetisa Ruda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trareis males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incensos a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido a paz, em paz à sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então
levaram eles ao rei esta resposta. Capítulo 23. Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança, a purificação do templo e do culto. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estava na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Jeba até Berseba, e derrubou os altares das portas, que estava à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam o pão asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale do filho de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes de ídolos. E o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Profanado e derribado o altar de Betel, também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel esse altar. Junto com o alto o rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, que anunciava estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixa-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Então tirou Josias todos os santuários dos altos que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem
o Senhor a ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel, e matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém, a piedade de Josias. Aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viu na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua ira, da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. A morte de Josias. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou, em Meguido, no primeiro encontro. De Meguido e seus servos o levaram morto, e num carro transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. O reinado e a deposição de Jeoacás. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e ele mudou o nome para Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito e Joacás, que ali morreu. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra para dar esse dinheiro. Segundo o mandato de Faraó, do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó Neco. O reinado de Jeoaquim. Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Zebida, e era filha de Pedaias de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 1 ao 21. Paulo apresenta a sua defesa. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos pais, de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos.
Deste recebi cartas para os irmãos, ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então eu perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobri a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu, para conhecer a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisto e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios capítulo 18, versículo 11 e 12. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade.